Você sabia que a queda de Lúcifer provocou o maior dilúvio da história? O primeiro capítulo da Bíblia não começa com uma criação tranquila, mas com o caos. Antes de Adão respirar, o mundo já havia se afogado. Gênesis 1:2 soa como uma cena de crime, e o restante das Escrituras é a investigação. Trevas cobrem o abismo, a terra está sem forma e vazia. O Espírito paira como uma testemunha sobre as ruínas. Isso parece um começo ou uma consequência? Durante séculos, mestres e profetas esconderam essa tensão, mas livros antigos ampliam esse tema com uma rebelião cósmica e um dilúvio catastrófico, muito antes de Noé existir. O que você está prestes a ouvir vai mudar radicalmente sua compreensão da criação e de Gênesis. E tudo começa aqui, na escuridão sobre as águas. Você já conhece a história do dilúvio de Noé. Um homem justo foi avisado, uma arca foi construída, o mundo foi engolido pelas águas e apenas 8 almas sobreviveram. É um dos relatos mais marcantes da Bíblia, mas ao olhar mais de perto, surge uma pergunta inquietante. Esse foi mesmo o primeiro dilúvio? Gênesis 1:2 diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." A expressão hebraica para sem forma e vazia é tohu vabohu. Essa frase significa desolação, ruína, devastação. Desde a primeira linha depois da criação ser introduzida, o mundo é retratado como submerso em águas, envolto em trevas e silencioso até que o Espírito de Deus paira sobre o abismo. Pode ser lido como um cenário pós-catástrofe. Outros leem como não formado e não preenchido, um potencial à espera de forma. Observe bem e verá a simetria. 2 momentos distintos descrevem um mundo consumido por águas. O primeiro em Gênesis 1:2, antes que Adão respirasse. O segundo em Gênesis 7, quando a maldade encheu a terra e Noé achou graça aos olhos de Deus. Eles se apresentam como catástrofes distintas, separadas no tempo. Confundi-las é perder o profundo ritmo de juízo e renovação que percorre a Bíblia. Se Gênesis 1:2 mostra ruínas, então o primeiro ato do Espírito não foi preencher o vazio, mas pairar sobre a devastação, preparando-se para falar luz nas trevas. O padrão que se segue nas Escrituras é impressionante. Água, vento, palavra, luz. Jeremias 4 confirma esse uso. O profeta olhou para as ruínas de Judá e disse: "Olhei para a terra, e eis que estava vazia, quebrada, devastada. Olhei para os céus, e não havia luz alguma." Ele reutiliza o vocabulário do capítulo 1 de Gênesis, não para descrever a criação, mas o juízo. Ele empilha as mesmas imagens e as aplica a Jerusalém sob o cerco da Babilônia. Isaías faz o mesmo em Isaías 34:11. Deus estende sobre Edom o cordel do caos, Tohu, e as pedras da desolação, Bohu. Fora de Gênesis, a frase sinaliza ruína após a ira divina. Então por que, em Gênesis 1:2, significaria apenas potencial em branco? Os estudiosos debatem isso há séculos. Alguns defendem que Tohu Vabohu significa simplesmente não formado e não preenchido, uma tela em branco pronta para ser pintada. Outros observam que nos textos proféticos essa expressão indica claramente destruição. No século XIX, intérpretes como Thomas Chalmers e depois Arthur C. Custance expandiram essa linha de pensamento na chamada teoria do intervalo, propondo uma catástrofe entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Eles sugeriram que fósseis, camadas geológicas e a memória de antigas ruínas poderiam ser explicados por um dilúvio pré-adâmico. Muitos teólogos rejeitaram essa teoria, não porque o hebraico tornasse impossível, mas por se apoiar em especulação. Hoje, a maioria dos estudiosos lê o versículo como não formado, não como julgado. Ainda assim, a ressonância profética permanece. Por isso, devemos tratar o versículo como evidência, não como dogma estabelecido. Como um investigador em uma cena de crime, expomos os dados. Coluna 1, criação. Coluna 2, descriação. Gênesis 1:2 descreve terra Tohu Vabohu,
Águas profundas, trevas, espírito pairando. Gênesis 7, 11 a 24 descreve o dilúvio de Noé. Fontes do abismo se rompem, janelas do céu se abrem, águas sobem até cobrirem todos os montes altos. Toda a carne perece, e apenas a arca permanece. Gênesis 8, 1 acrescenta: Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. 2 dilúvios, um ritmo. A pergunta é se estão relacionados ou apenas rimam. Em ambas as cenas, o caos cobre a terra, as trevas ocultam o céu, as águas dominam e então o vento agita o abismo. A sequência é a mesma. A diferença é o tempo. Ouse pensar. Talvez a Bíblia não comece com uma página em branco, mas com ruínas. O Salmo 104 ecoa esse tema ao dizer que Deus cobriu a terra com o abismo como com um manto e depois repreendeu as águas, estabelecendo limites que não poderiam ultrapassar. O salmista não está descrevendo o dilúvio de Noé. Ele está descrevendo os primeiros atos de Deus na criação. Mesmo aqui, a linguagem ressoa com contenção após o juízo. O caos é refreado. As águas são colocadas atrás de portas. A luz irrompe onde antes reinavam as trevas. E se o Espírito paira sobre ruínas, então todo o ato de Deus na história começa com redenção. A Bíblia não começa com um vazio estéril. Começa com uma devastação vencida pela misericórdia. Esse é o coração do Evangelho oculto na primeira página. O que isso significaria para você se o primeiro movimento de Deus foi entrar em um mundo já despedaçado? Você conseguiria confiar que o Espírito dele ainda paira sobre a sua própria desolação, esperando para falar luz? Mas essa pergunta continua sem resposta. Se Gênesis 1:2 é uma consequência, o que veio antes? Que desastre deixou o mundo afogado e vazio? Os profetas sugerem orgulho que derruba reis e lança querubins por terra. O próprio Jesus disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Será que a queda de um príncipe no conselho desfez a terra antes de Adão ser formado? Se Gênesis 1:2 parece uma consequência, então precisamos perguntar: quem estava lá quando os fundamentos da terra foram lançados? Quem a viu inteira antes que o abismo a engolisse? Quem pode testemunhar sobre o começo e a queda? O livro de Jó puxa o véu. No capítulo 38, Deus fala com Jó do meio da tempestade. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe marcou os limites? Sobre o que estão firmadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? A imagem é clara. Uma cerimônia de pedra fundamental. Deus constrói o mundo como um rei que ergue um monumento, enquanto seu conselho celestial assiste como testemunha. 2 grupos são nomeados: as estrelas da alva, que cantavam, e os filhos de Deus, que exultavam. Em hebraico, Bene Elohim significa filhos de Deus, não humanos metafóricos, mas seres espirituais da corte divina. Eles estavam presentes no início, celebrando enquanto a terra era revelada. Imagine a cena como uma câmara do conselho. O arquiteto fala. Sua linha de medição traça a extensão. A pedra angular é colocada. Um coro de estrelas se eleva em canto. E o conselho, os filhos de Deus, respondem com brados de alegria. Isso não é mito, é linguagem de governo. Deus reina como rei, cercado por ministros, testemunhas e servos. O cosmo bíblico é político. A criação é um ato público com audiência. Isso muda sua visão do começo? Não um vazio silencioso, mas um tribunal cheio de vozes. Não um ato solitário, mas uma declaração diante de testemunhas. O Salmo 82 confirma essa visão. Deus assenta-se em seu conselho divino. No meio dos deuses, julga. Até quando defendereis a injustiça e favorecereis os ímpios? Aqui, a palavra deuses é Elohim, a mesma usada para o próprio Deus, mas, nesse caso, se refere ao seu conselho, governantes espirituais criados que prestam contas a ele. Receberam autoridade, mas podem falhar. São participantes reais na política celeste. Deuteronômio 32
torna o quadro ainda mais nítido. Em seus manuscritos mais antigos, como os Rolos do Mar Morto e a Septuaginta grega, lemos: quando o Altíssimo deu às nações sua herança e separou os filhos dos homens, fixou os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte do Senhor foi o seu povo. Jacó foi a herança que escolheu. Israel foi escolhido diretamente por Javé, mas as outras nações foram entregues à supervisão de filhos celestiais de Deus. Por isso a rebelião importa. Não é apenas a história do orgulho de uma criatura. É traição em um governo divino. Algumas tradições posteriores suavizaram essa linguagem. O texto hebraico massorético, copiado séculos após Cristo, diz: filhos de Israel, em vez de filhos de Deus, em Deuteronômio 32, 8. Por quê? Para proteger a unicidade de Deus contra possíveis equívocos pagãos. Os tradutores temiam que a menção de filhos divinos fosse confundida com politeísmo, mas os testemunhos mais antigos preservados nos Rolos do Mar Morto e na Septuaginta mantêm a leitura mais crua, filhos de Deus. A evidência nunca foi apagada, apenas atenuada por clareza. O conselho é real, o governo é real, e rebelião dentro dele tem consequências cósmicas. Você teria coragem de ver a criação como uma ordem pública e não um poema privado? O próprio Novo Testamento confirma essa leitura. Em João 10, Jesus cita o Salmo 82. Não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois deuses. Ele não zomba do versículo, nem o apaga. Ele o invoca como escritura, reconhecendo que o título Elohim foi aplicado a esses governantes sob autoridade divina. A visão de um conselho não era uma intrusão pagã. Era uma realidade entrelaçada no tecido da Bíblia, depois silenciada, mas nunca removida. Escritos do Segundo Templo expandem esse quadro. O livro de 1º Enoque, embora não faça parte do nosso cânon, descreve o tribunal celestial em detalhes. Fala do trono rodeado por querubins, serafins e ofanins, as rodas vivas que Ezequiel viu. Nomeia 4 arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, posicionados aos 4 lados do Senhor dos Espíritos. Ao redor deles estão chefes e vigilantes, designados sobre domínios. Isso é especulativo, mas revela como leitores antigos imaginavam o governo do céu. E isso importa porque Judas e 2 Pedro ecoam esse material ao descrever anjos que pecaram e foram acorrentados. O Novo Testamento conhecia essas categorias e não as evitava. Se tal governo existe, o que acontece quando ministros se rebelam? O que acontece quando um desses filhos de Deus cobiça o trono em vez de protegê-lo? Essa é a história para a qual estamos caminhando. Isaías 14 zombará dele, Ezequiel 28 o lamentará, e Jesus declarará que o viu cair. Mas, por agora, permanecemos na câmara do conselho, ouvindo os brados de alegria na fundação da terra. E se os filhos de Deus podiam se alegrar, também podiam se rebelar. Alegria prova a capacidade de tristeza. Lealdade prova a capacidade de traição. A criação começou com testemunhas, e essas mesmas testemunhas se dividirão entre fiéis e caídos. Assim, o palco está montado. O governo do céu está estabelecido. A pedra angular é colocada diante de um conselho, e logo o orgulho tentará destronar o rei. Nossa investigação agora se volta para esse orgulho, expresso nos 5 eu subirei da zombaria de Isaías, e a queda da estrela da manhã chamada Elel, filho da alvorada. A câmara do conselho ecoou de alegria quando a pedra fundamental da terra foi colocada. Mas alegria não garante lealdade. As mesmas testemunhas que exultaram com a criação, um dia abrigariam inveja, ambição e orgulho. Para entender o que fraturou o próprio céu, voltamo-nos para 2 antigos cânticos de zombaria, Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 começa como uma provocação contra o rei da Babilônia. Como caíste do céu, ó brilhante filho da alva, foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Em hebraico, o nome é Helel ben Shachar. Helel significa brilhante, uma figura resplandecente.
Shachar significa alvorada. O nome é poético, a luz da manhã personificada. Traduções latinas posteriores nos deram Lúcifer, o portador da luz. À primeira vista, as palavras zombam de um governante terreno cujo império esmagou nações. Mas escondidas no cântico estão 5 declarações de eu subirei, que vão além da arrogância humana. Subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Repare na escalada, cada linha sobe mais um degrau. Céu, estrelas, monte, nuvens, trono. O orgulho é retratado como uma escada, subindo cada vez mais até que a criatura cobiça o lugar do Criador. Não se trata da jactância de um rei comum. Ezequiel 28 apresenta o mesmo padrão sob outro ângulo, agora como um lamento pelo rei de Tiro. Estiveste no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa te cobria. Tu eras o querubim ungido que protege. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O foco imediato é humano, o rei mercador de Tiro, elevado pela riqueza e pelo comércio, mas a imagem transborda qualquer trono de carne. O Éden é mencionado, um querubim é descrito. A perfeição se perde, a violência nasce. Ambos os textos operam em 2 níveis ao mesmo tempo. Condenam reis arrogantes, mas sua linguagem vai mais longe. Os profetas telescopam a história, permitindo que o orgulho dos reis se torne espelho de uma rebelião mais antiga. Intérpretes posteriores viram nisso mais do que retórica. Leram o brilhante de Isaías e o querubim corrompido de Ezequiel como janelas para a queda de um ministro celestial. Isso não é dogma afirmado diretamente no texto. É uma tradição interpretativa, abraçada por escritores judeus do período do Segundo Templo e ampliada por cristãos antigos como Orígenes e Agostinho. Eles viram nesses versículos o primeiro pecado, a semente de toda rebelião. Se a Bíblia escolheu nos mostrar o orgulho por meio de sombras e figuras, será que isso significa que o perigo está mais próximo de nós do que queremos admitir? Um vislumbre da Babilônia torna isso pessoal. Imagine a corte de Nabucodonosor, tochas tremeluzindo sobre paredes de mármore. O rei observa seu reflexo em um espelho de bronze polido. Atrás dele, cortesãos se curvam sussurrando louvores. Mas no espelho, outro rosto parece brilhar por um instante, um guardião outrora vestido de luz, orgulhoso, radiante, agora distorcido pela fome, pelo trono. A imagem desaparece, o homem volta a falar e a história repete uma rebelião encenada primeiro no céu. Você ainda buscaria ambição se soubesse que ela pode colapsar mundos? Os textos preservam uma simetria. A arrogância da Babilônia ecoa a de Elel. A corrupção de Tiro reflete a do querubim. O orgulho no céu e o orgulho na terra desmoronam juntos. Provérbios 16:18 diz diretamente: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo a queda. Esses não são alertas abstratos. São biografias escritas em ruínas. Alguns vão objetar: Isaías e Ezequiel não mencionam Satanás. É verdade. A Bíblia mantém sua linguagem contida, mas a tradição interpretativa é antiga. Ela ousa afirmar que o que aconteceu nos tronos humanos foi apenas a sombra de uma insurreição maior no conselho celestial. E o Novo Testamento aperta ainda mais essa linha quando Jesus declara: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Quer ele falasse de uma queda antiga ou da autoridade dos discípulos sobre os demônios naquele momento, a imagem é violenta e inconfundível. Então o que vemos ao juntar as peças? Um ser brilhante que alcança alto demais. Um querubim corrompido pela beleza. Uma queda como relâmpago. Um mundo mergulhado em ruínas antes mesmo de Adão respirar. Mas a parte mais perturbadora ainda está por vir. Porque se o orgulho explica o motivo, agora devemos perguntar pelos meios. Como exatamente o rebelde foi lançado para baixo? O que aquele relâmpago significava? Para responder, precisamos pesar cuidadosamente as palavras de Jesus e segui-las até a próxima cena.
Os discípulos voltaram sem fôlego. 72 homens enviados por Jesus haviam expulsado demônios em seu nome e retornaram maravilhados. Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Em resposta, como já vimos, Jesus pronunciou uma frase que intriga intérpretes há séculos. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que ele quis dizer? Estaria Jesus recordando uma rebelião antiga, descrevendo um colapso atual de autoridade ou profetizando um juízo maior ainda por vir? O momento importa. Não foi dito ao acaso. Foi dito no clímax de uma missão em que demônios se curvaram ao nome de Cristo. A autoridade estava mudando em tempo real. O domínio de Satanás estava sendo quebrado, não em teoria distante, mas no ministério do próprio Jesus. A queda como relâmpago em sua forma mais direta é uma declaração de derrota. O domínio de Satanás foi abalado. O governo do céu permanece. Mas a própria imagem, relâmpago, nos obriga a desacelerar. Relâmpago é violento, súbito, ofuscante. Ele atinge sem aviso, rasga o céu e desaparece num instante. Jesus estaria descrevendo a forma da queda original de Satanás, um colapso repentino desde a glória? Ou estaria descrevendo o colapso visível da autoridade satânica à medida que os discípulos ministravam? Ambas as leituras foram propostas. Ambas têm peso. É aí que a especulação entra. Alguns intérpretes afirmaram que o relâmpago aqui sugere um impacto cósmico literal, um evento que teria inclinado o eixo da Terra, movido continentes ou afogado um mundo anterior. Nos séculos XIX e XX, especialmente após a popularização da teoria do intervalo, pregadores e escritores começaram a ligar Lucas 10, 18 a abalos geológicos e até reversões magnéticas. Viram nas palavras de Jesus um registro velado de catástrofe, mas a Escritura não exige essa leitura. Jesus fala em metáfora, não em física. Ele oferece uma imagem do colapso da autoridade, não uma aula de geologia. O perigo é claro. Fazer a metáfora carregar o que o texto não diz é desviar nossa admiração. Ainda assim, não devemos esvaziar a força da frase. Quando Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ele não descreve uma decadência lenta. Ele descreve uma expulsão violenta, súbita e irreversível. O rebelde foi lançado para baixo. O orgulho subiu, mas o céu o derrubou, e Jesus nomeia o momento com a linguagem da tempestade. Você sente a tensão? A imagem é vívida o suficiente para sugerir uma queda antiga, mas contida o bastante para se aplicar diretamente à missão dos discípulos. Qual camada ouvimos? Apocalipse 12 oferece uma visão paralela. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Aqui também uma queda é descrita, violenta e cósmica, mas Apocalipse fala em visão apocalíptica, não em cronologia simples. A queda de Satanás é mostrada como guerra, como expulsão, como dragão lançado ao chão. Relâmpago, guerra, dragão, imagens diferentes apontando para a mesma verdade. Um trono desafiado, um governante deposto. Você tentaria fixar essas visões numa linha do tempo ou deixaria que permanecessem como advertências espalhadas pela história? O caminho mais seguro é a honestidade. Jesus não nos dá um registro científico. Ele revela o colapso da reivindicação de Satanás ao poder. Suas palavras marcam a virada dos tempos. Os demônios se curvam ao nome do Filho. Satanás cai como relâmpago, a autoridade é transferida. Lucas 10, 19 vem logo em seguida. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. O sentido é claro. A queda fala de autoridade perdida e autoridade concedida. Mas aqui está o golpe. Se Jesus viu Satanás cair, então o orgulho foi julgado, e o julgamento foi final. Não há ascensão depois disso. Aquele que quis ser como o Altíssimo foi lançado abaixo de forma irrevogável. E, no entanto,
sua obra continua nas sombras, enfraquecida, mas perigosa, furiosa porque sabe que seu tempo é curto. Pense nisso. O que significa que aquele que caiu como relâmpago ainda tenta, ainda engana, ainda ronda. Você vê sua fúria na sua própria geração, mas a pergunta mais perturbadora ainda espera. Se o relâmpago foi apenas uma imagem, então qual foi a consequência? Gênesis 1:2 nos mostra uma terra afogada. A queda de Satanás estaria ligada a essa ruína primordial. Alguns intérpretes conectam os pontos, outros advertem contra isso. A Bíblia não declara claramente. Ficamos com a ambiguidade. Queda em relâmpago, águas cobrindo, espírito pairando, e essa tensão é deliberada. A Escritura nos dá o suficiente para temer o orgulho, o suficiente para confiar em Cristo, mas não o suficiente para satisfazer a curiosidade ociosa. A linha nos guarda. Ela nos aponta para a fé, não para a especulação. No entanto, a trilha não termina aqui. Porque se Satanás caiu e a autoridade mudou de mãos, então a pergunta sobre o que veio depois retorna. Em que estado sua queda deixou o mundo? Trevas, correntes, confinamento. Os versículos convergem nesse silêncio. Para enxergar, precisamos voltar ao abismo do Tohu Vabohu, desta vez como prisão, não apenas como ruína. Quando o relâmpago se apaga, o silêncio vem. Gênesis 1:2 se abre com esse silêncio. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tohu Vabohu nomeia esse silêncio. Não é ausência, é consequência. As trevas aqui não são neutras, são restritivas. O abismo, Terron em hebraico, não é um mar em branco, mas uma câmara onde algo foi confinado. O silêncio não é vazio, ele contém julgamento. Judas 6 o descreve. Anjos que abandonaram sua posição foram guardados sob algemas eternas em trevas. Como Pedro 2:4 repete a ideia, falando de anjos lançados no inferno, entregues a cadeias de escuridão. Ambas as cartas refletem uma cosmovisão moldada por tradições antigas, onde rebelião leva à restrição, e essa restrição é representada como sombra, profundezas, confinamento. O livro de 1 Enoque preenche a história. No capítulo 10, Deus ordena que os vigilantes sejam acorrentados sob as montanhas da terra até o dia do juízo. Embora especulativo e não canônico, mostra como judeus do período do Segundo Templo liam Gênesis 1:2 como consequência e confinamento. Judas e Pedro ecoam essa tradição, assumindo que seus ouvintes reconheceriam essas categorias. O silêncio do abismo não é um vazio, é uma prisão. Imagine um exilado na Babilônia, desenrolando um rolo à luz de uma lamparina. Ele lê a frase sem forma e vazia e estremece. Lembra-se das ruínas de Jerusalém, da fumaça do templo ainda viva na memória. Para ele, Tohu Vabohu não é abstração, é desolação que ele pisou. O silêncio de Gênesis é o silêncio que ele conhece. Julgamento que pesa, correntes invisíveis mas reais. Você percebe a diferença? Gênesis, não. Mostra um vazio a ser preenchido. Mostra rebeldes já contidos. O Salmo 104 ecoa isso. O salmista diz que Deus cobriu a terra com o abismo como com um manto. Depois repreendeu as águas, estabeleceu limites e declarou que não os cruzariam novamente. O abismo não é apagado, é cercado, trancado atrás de portas. Quando Deus diz, haja luz, ele não fala ao nada, mas a um caos confinado, sobre o qual afirma seu domínio. Você ainda leria Gênesis como uma história de ninar, se soubesse que a primeira aurora surgiu sobre prisioneiros acorrentados? O silêncio nunca é vazio, sempre carrega julgamento e sempre aguarda a luz. Mas a especulação pressiona. Algumas tradições argumentam que Gênesis 1:2 implica uma raça pré-adâmica afogada, uma civilização destruída com a queda de Lúcifer. Isso se popularizou no século XIX, quando pregadores da teoria do intervalo tentaram conciliar fósseis e camadas geológicas com a Escritura. Apontaram para o silêncio de Gênesis como evidência de um mundo antigo apagado.
A ideia persiste em comentários místicos e na imaginação moderna, mas a Bíblia nunca nomeia tal povo. Nomeia apenas anjos acorrentados, trevas como limite. O resto é conjectura humana. Por que então nos ensinaram a ver isso como vazio em vez de juízo? Quem escolheu suavizar as arestas mais cortantes? Jeremias 4 oferece uma pista. Ele reutiliza a linguagem de Gênesis para descrever a ruína de Judá. Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia. A mesma frase se torna profecia de colapso nacional. Isaías 34:11 faz o mesmo, usando o vocabulário de desolação e vazio para retratar o juízo sobre Edom. Sempre que essas palavras aparecem fora de Gênesis, significam ruína. Sendo assim, por que Gênesis 1:2 se tornou uma tela em branco na teologia posterior, em vez de um eco da queda? Parte da resposta está na proteção pastoral. Para um povo cercado por politeísmo, as Escrituras foram moldadas para enfatizar o poder de Deus sobre o caos, não para atiçar curiosidade sobre rebeldes acorrentados. O silêncio foi condensado em tela. O confinamento foi achatado em símbolo da ordem divina. O texto manteve os tons sombrios, mas os comentários muitas vezes os silenciaram. Ainda assim, o Espírito paira ali. Ele paira sobre ruínas e juízo, não sobre silêncio como ausência, mas como espera. Isso é esperança. O abismo contém rebeldes, mas não pode impedir a aurora. Mas uma pergunta permanece. Se o silêncio de Gênesis um dia carregou a memória de rebelião e contenção, por que os mestres posteriores o suavizaram como um começo em branco? Para responder, precisamos ver como a história foi deliberadamente condensada para proteger o monoteísmo e manter o foco na aliança. Porque Gênesis começa com silêncio, e ainda assim, tantos de nós fomos ensinados a lê-lo como vazio? Porque Tohu Vabohu se torna sem forma e vazia, suavizado como uma tela em branco, quando todo eco profético transforma essa expressão em juízo? Aqui é onde a memória encontra o achatamento. Jeremias 4 nos dá a chave. O profeta contempla o colapso de Judá e recorre à linguagem de Gênesis. Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Ele não está descrevendo um princípio criativo. Ele está descrevendo ruína nacional. Isaías 34:11 faz o mesmo. Deus estende sobre Edom o cordel da confusão e as pedras do vazio. Toda vez que a frase aparece fora de Gênesis, ela nomeia devastação. Isso significa que os intérpretes posteriores tinham uma escolha: manter a desolação cortante ou suavizá-la em algo mais fácil de ensinar. Por que alguém suavizaria as Escrituras? Por causa do mundo em que Israel vivia. O exílio sob Babilônia, depois Pérsia, depois a sombra do pensamento grego, pressionou Israel à sobrevivência. Cercados por mitos de deuses matadores de dragões e guerras cósmicas, os profetas e escribas foram cautelosos. Recusaram-se a enquadrar Javé como um guerreiro entre muitos. Guardaram o monoteísmo com cada palavra. Assim, quando os rolos eram lidos em voz alta nas sinagogas, o abismo não era explicado como prisão com rebeldes acorrentados. Era apresentado como a tela sobre a qual a soberania de Deus pintava a ordem. Imagine um escriba no século V a.C., sentado numa câmara à luz de óleo. Ele molha seu cálamo na tinta, copiando Deuteronômio. Chega à linha 32:8, quando o Altíssimo repartiu as nações. No rolo diante dele está escrito Filhos de Deus, mas a frase é perigosa. As nações ao redor adoram legiões de deuses. Então ele escreve Filhos de Israel. Ele não apagou o conselho celestial. Ele protegeu a fé de Israel. Escolheu achatar a linguagem para que o povo não tropeçasse no politeísmo. Você vê a diferença? Isso não foi engano. Foi triagem pastoral. Foi teologia adaptada para a sobrevivência. E ainda assim, a memória mais antiga permaneceu. Os manuscritos do Mar Morto, escondidos em cavernas até o século XX, preservaram a leitura mais antiga. Filhos de Deus. Os tradutores da LXX ecoaram o mesmo.
O mundo dos profetas e poetas estava vivo com linguagem de conselho, vigilantes, tronos celestiais. O achatamento não apagou, condensou, enterrou arestas sob frases suaves. Por que nunca nos contaram isso nos bancos das igrejas? Porque o que edifica no culto nem sempre satisfaz a curiosidade. Os pregadores protegeram o rebanho com o que era claro. No princípio, Deus criou. Mas no próprio texto, sombras permanecem. Você e eu as estamos lendo agora. A memória cultural adiciona outra camada. Histórias de dilúvios se espalham pela Mesopotâmia. Atrahasis, Gilgamesh, fragmentos da Suméria à Assíria. Cada relato lembra águas, juízo, sobrevivência. Mas enquanto os épicos mesopotâmicos louvam deuses trapaceiros ou o destino, as escrituras hebraicas ancoram o juízo em rebelião moral. O dilúvio não é acidente cósmico, é a justiça de um só Deus. Por isso, os escribas de Israel afiavam a linha moral e silenciavam o conselho cósmico. Deram ao povo o que era necessário para resistir aos ídolos, não o que poderia tentá-los à especulação. Mas a especulação nunca morre totalmente. O livro de Jubileus, no século II a.C., reconta Gênesis com traços mais nítidos. Anjos transgridem, dilúvios irrompem, o silêncio carrega memória de ruína. 1 Enoque descreve vigilantes acorrentados sob montanhas. Isso não era curiosidade marginal, era popular. Em Qumran, 1 Enoque é um dos textos não canônicos mais copiados. O achatamento pode ter orientado a leitura na sinagoga, mas o povo ainda sussurrava as versões afiadas. Você teria escolhido diferente? Se fosse um escriba cercado por ídolos e mitos, escreveria Filhos de Deus ou Filhos de Israel? Arriscaria o povo confundir o conselho de Javé com os deuses dos vizinhos? E ainda assim, o achatamento tem um custo. Deixou gerações de crentes com Gênesis como apenas um começo, não uma consequência. Deixou o silêncio do Tohu Vabohu como vazio. Deixou o conselho como metáfora. As palavras ainda estavam lá, mas a moldura transformou linhas afiadas em contornos suaves. E o que é achatado nunca está perdido. Espera sob a superfície. Imagine um cristão do primeiro século lendo Judas, em voz alta, em uma pequena reunião. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou. Ele ouve sobre anjos em correntes, sobre rebeldes contidos até o grande dia. Sua fé é fortalecida, porque juízo significa limites, e limites significam esperança. O achatamento pode ter silenciado a história na sinagoga, mas a igreja preservou até os sussurros. Assim, o mundo apagado não foi apagado de fato. Ele é lembrado em fragmentos, reutilizações proféticas, expansões apócrifas, variantes de rolos, mitos reformulados. O silêncio de Gênesis 1:2 vibra com memória. Ele nos diz que por trás do cosmo ordenado houve um colapso perigoso demais para se detalhar e importante demais para se esquecer. O que isso significa para nós? Que as escrituras sempre carregaram duas camadas, a superfície suave dada para o culto e as texturas mais profundas esperando por quem quiser ouvir mais tempo. Mas isso nos leva à próxima ruptura, porque se o silêncio foi achatado, se os mitos foram condensados, então o próximo dilúvio, o de Noé, torna-se ainda mais importante. Não foi repetição da mesma catástrofe, foi um novo juízo, com novos termos e outro propósito. E para enxergá-lo, precisamos olhar para os vigilantes, os filhos de Deus que cruzaram uma linha proibida. A história da ruína não termina com o silêncio. Uma segunda traição irrompe, e desta vez está escrita claramente em Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:1-2. A linha é concisa, mas explosiva. Quem são esses filhos de Deus? A expressão em hebraico é Ben Elohim, usada em Jó para descrever seres celestiais presentes no conselho divino. É por isso que os intérpretes judeus mais antigos entenderam esse texto como anjos ultrapassando limites,
descendo para tomar esposas humanas. O resultado, os Nefilim, gigantes cuja violência encheu a terra. Mas tradições posteriores desconfortáveis com essa leitura a suavizaram. Alguns rabinos e comentaristas cristãos mais tarde disseram que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e as filhas dos homens, a linhagem de Caim. As uniões então não seriam rebelião angelical, mas compromisso de aliança rompido. Essa visão setita ainda circula hoje, mas no período do Segundo Templo, a leitura mais antiga dominava. O livro de 1º Enoque, composto entre os séculos III e a.C., de Cristo, nomeia os anjos. 200 descem ao Monte Hermon, liderados por Shemihazá. Juram um pacto entre si, depois tomam esposas humanas, ensinam artes proibidas, feitiçaria, astrologia, forjamento de armas. Seus filhos tornam-se gigantes que consomem não apenas alimento, mas sangue. A violência se espalha, a carne se corrompe e o clamor da terra chega ao céu. Em Jubileus 5, escrito no século II a.C., a mesma história é recontada. Anjos se contaminam, a corrupção se multiplica e o juízo vem. Esses livros são especulativos, não canônicos, mas sua influência é inegável. Judas 6 cita diretamente 1º Enoque, mencionando anjos que deixaram sua habitação e estão agora acorrentados. Pedro 2, 4 ecoa o mesmo. Você teria reconhecido isso só lendo Gênesis? Ou precisaria dos sussurros desses outros rolos para ver o peso por trás das palavras? O dilúvio de Noé não é o mesmo de Gênesis 1:2. Aquele silêncio foi consequência, possível confinamento após a rebelião no céu. Este dilúvio é direcionado, decisivo e público. Gênesis 6:5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. O pecado humano agora se une à traição angelical. A infecção se espalhou pela própria carne. Para preservar a linhagem da aliança, Deus envia águas não para apagar toda a criação, mas para purificar. Dilúvio diferente, propósito diferente. Imagine Noé sozinho num mundo violento. O texto o chama de justo, mas justiça em Gênesis significa fidelidade, não perfeição. Imagine seu medo quando vem a ordem. Construa uma arca. Os vizinhos riem, sua própria família duvida. E mesmo assim ele corta madeira, encaixa vigas, veda com betume. À noite, ora, com a mente assombrada pela sede de sangue ao seu redor. Você já sentiu esse tipo de isolamento, resistindo à maré cultural, obedecendo a Deus enquanto o mundo zomba? A arca se torna um tribunal vivo. Cada tábua é testemunho de que o juízo é real. Cada animal dentro é prova de que a vida será preservada. E quando a chuva cai, o silêncio que pairava em Gênesis 1 retorna, agora global, definitivo. Gênesis 7 diz que as fontes do grande abismo se romperam. É como se a prisão das águas de Gênesis 1 fosse solta novamente, mas desta vez por decreto. 40 dias de chuva, 150 dias de águas subindo, toda a terra submersa. O texto não poupa detalhes. O fôlego da vida perece, exceto os da arca. Toda transgressão do limite divino termina em dilúvio. Os vigilantes cruzaram para a carne, os humanos cruzaram para a violência, e o abismo cruzou seus próprios limites. E então, silêncio. Gênesis 8:1. Mas Deus se lembrou de Noé e de todos os animais, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. A palavra hebraica para vento aqui é a mesma para espírito em Gênesis 1:2, ruach. O espírito pairava sobre o abismo no primeiro silêncio, e agora move-se sobre as águas do segundo. A restauração segue a ruína. Pense nisso. O mesmo espírito que pairava em silêncio agora afasta as águas novamente. Você vê o padrão? Todo dilúvio carrega juízo e misericórdia. Mas a especulação aperta as bordas. Alguns argumentam que o dilúvio de Noé foi regional, não global. Outros dizem que as camadas geológicas provam ou refutam isso. O texto é enfático. Todos os altos montes debaixo de todos os céus foram cobertos.
Para Israel, a escala foi total. O mundo dos ímpios foi apagado. A arca foi a aliança preservada. Devemos deixar que o enquadramento moral da Escritura nos guie, não nossa curiosidade moderna. Você teria resistido àquele silêncio? Teria se agarrado à aliança quando todas as vozes ao redor zombavam? Aqui está a ferroada. O dilúvio de Noé não é apenas história, é padrão. Segundo Pedro 2:5 chama Noé de pregoeiro da justiça, preservado quando os ímpios pereceram. O dilúvio se torna precedente, um juízo passado que aponta para o fogo futuro. Se Deus não poupou anjos, nem o mundo antigo, por que pensaríamos que ele poupará o presente? Toda transgressão do limite divino termina em dilúvio ou em fogo. Então a pergunta recai sobre nós. Os vigilantes cruzaram a linha do céu e seus filhos se afogaram. A humanidade cruzou linhas morais e suas cidades desapareceram sob as águas. Que linha estamos dispostos a cruzar? Que limite hoje nos seduz? E ainda assim, esperança. A aliança com Noé não termina em silêncio, mas com um arco posto no céu, promessa de que Deus preservará a linhagem da bênção. O dilúvio pode purificar, mas a aliança garante misericórdia. E essa aliança encontra seu cumprimento não em uma arca de madeira, mas em uma cruz de madeira, onde juízo e misericórdia se encontram novamente. Assim, o fio se estreita. O primeiro silêncio pode ter contido anjos caídos. O segundo dilúvio purificou carne corrompida. Mas Pedro fala de mais um juízo ainda por vir, não de água, mas de fogo. E antes de alcançá-lo, devemos pesar com cuidado suas palavras. O apóstolo Pedro escreveu a uma igreja zombada por esperar. Os escarnecedores diziam que a história sempre seguia seu curso, que nada mudaria. Sua resposta abre a porta para um mistério, porque eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água, subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo no dia do juízo. Segundo Pedro 3:5. O que ele quer dizer com o mundo de então? Aqui o caminho se divide. A interpretação A é a corrente majoritária. Pedro está relembrando o dilúvio de Noé. O mundo de então refere-se à geração de Noé, lavada pelas águas, enquanto o mundo de agora aguarda o fogo. Assim leram a maioria dos comentaristas, de Orígenes a Agostinho até os reformadores. Isso mantém a linha simples. Um grande dilúvio no passado, um grande fogo por vir. Nessa leitura, o ponto de Pedro é pastoral, não misterioso. Ele diz: os escarnecedores se esquecem de Noé e por isso subestimam Deus. A interpretação B é a corrente minoritária. Ela se detém na frase inicial. Os céus existiam desde a antiguidade e a terra foi formada da água e no meio da água. Alguns argumentam que Pedro está ecoando Gênesis 1:2, onde as trevas cobriam o abismo e o Espírito pairava. Se for assim, o mundo de então pode se referir a uma criação primordial, afogada antes de Adão, um silêncio apagado antes dos 6 dias de formação e preenchimento. O dilúvio de Noé, então, seria o segundo julgamento com água, não o primeiro, uma memória proibida sussurrada no ritmo do apóstolo. Por que isso importa? Porque se Pedro está relembrando 2 dilúvios, não um, então a história carrega uma simetria mais profunda. Rebelião no céu julgada por águas, rebelião na terra julgada por águas e uma rebelião final a ser julgada por fogo. Mas se a primeira interpretação estiver correta, a simetria ainda permanece de outra forma. Água no passado, fogo no futuro. De qualquer modo, o ponto de Pedro não se perde. O mundo de então se foi. O mundo de agora aguarda. Qual caminho você escolhe? Aderiria à simplicidade de Noé ou se inclinaria à possibilidade de um juízo pré-adâmico? Imagine um ancião da igreja do 1º século lendo essas palavras à luz de uma lamparina. Sua mão treme ao fazer uma pausa. Ao seu redor, sentam-se camponeses e viúvas.
crianças e servos. Perderam lares, alguns familiares. Eles ouvem por esperança, mas o que escutam é alerta. O mundo de então pereceu. Sua voz falha. Pedro está falando apenas de Noé ou de algo ainda mais antigo, mais sombrio? O silêncio pesa. O ancião engole seco e continua a leitura. Seu rebanho se remexe, inquieto, e ainda assim sabem, tenha sido uma vez ou duas, Deus julga, e julgará de novo. Todo mundo que rejeita a Deus se torna um mundo de então. Vozes apócrifas ecoam essa linha. Em 1 Enoque 10, os vigilantes são condenados aos vales da terra até o dia do juízo. Em Jubileus 5, o dilúvio é explicado como Deus purificando a carne corrompida. Esses textos foram copiados em Qumran, valorizados no judaísmo do Segundo Templo e sussurrados no ar da igreja primitiva. Eles reforçavam o ponto de Pedro. O mundo não continua simplesmente inalterado. Há precedente. O juízo sempre rompeu a história. E séculos depois, o versículo seria arrastado para novos debates. No século XIX, teóricos da lacuna apontaram para o mundo de então como evidência de uma criação arruinada antes de Adão, explicando fósseis e camadas geológicas como vestígios de um mundo mais antigo. Na mesma época, outros rejeitaram essa rota, insistindo que Pedro falava apenas de Noé. Em nossos dias, fóruns da internet repetem as mesmas perguntas, amplificando a visão minoritária como forma de dar sentido ao caos. O que nos diz o fato de que, até hoje, esse ponto divide leitores. Você edificaria sua fé sobre uma única frase disputada? Ou deixaria o peso do argumento de Pedro te manter firme, que, independentemente da história exata, o futuro é certo? Apenas alguns versículos depois, Pedro afirma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mesmo ao alertar sobre o fogo, ele abre a porta da esperança. Se as águas uma vez purificaram, e se o fogo um dia consumirá, hoje é o tempo da paciência. A demora não é fraqueza, mas graça. Consegue ver a ternura nisso? O juízo é certo, mas a paciência o retém. O fogo ainda não caiu porque Deus espera pelo arrependimento. Então você viverá como um escarnecedor, certo de que a história segue intocada? Ou viverá como Noé, construindo em fé para um mundo prestes a ruir? Além dessa bifurcação, surge outra pergunta: quem governa o mundo de agora? Pedro alerta sobre o fogo, mas Paulo nomeia os principados e potestades que hoje detêm poder. Para entender por que o juízo precisa cair, precisamos enxergar o governo por trás das nações, os conselhos espelhados no céu e na terra. Se Pedro nos alerta sobre o fogo, Paulo nos revela quem está por trás das faíscas. Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A linguagem é política. Arche e exousia não são sombras vagas. São os mesmos termos usados para governantes e autoridades no Império Romano. Paulo eleva títulos familiares para uma chave cósmica, dizendo à Igreja: por trás dos governos humanos estão conselhos de poder invisível. Você sente o peso disso? Significa que o mundo em que habitamos hoje não é governado apenas por parlamentos e palácios, mas também por tronos celestiais, alguns fiéis, outros caídos. Este é o governo espelhado do céu e da terra, desenrolando-se acima e ao nosso redor. Colossenses 2:15 torna isso ainda mais claro. Paulo escreve que Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. A imagem é de um desfile romano de vitória, governantes vencidos, arrastados em correntes atrás da carruagem. Dizer que Cristo desarmou os poderes não é abstração. É tribunal e coliseu, veredito declarado, sentença executada. E ainda assim, esses poderes continuam atuando. 1 Coríntios 2:8 diz: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
Os governantes conspiraram, cegos para sua própria derrota. Empunharam o martelo do império sem perceber que a cruz era a arma que os destruiria. Pense na simetria. Gênesis nos mostrou um conselho jubilando na criação. Isaías e Ezequiel mostraram o orgulho buscando o trono. Pedro nos mostrou dilúvios respondendo à rebelião. E Paulo nos mostra a era presente, onde a mesma política cósmica ainda se desenrola. Você vê o padrão? Cada era tem seus poderes. Cada trono tem seu conselho. Cada conselho tem seus traidores. Os poderes se levantam, Cristo os desarma e o fogo os aguarda. O padrão ecoa na história de Israel. Deuteronômio 32 diz que o Altíssimo repartiu as nações conforme o número dos filhos de Deus, mas a parte do Senhor é o seu povo. Jacó é a herança da sua possessão. Esta é a cosmovisão de Deuteronômio 32. As nações entregues a governantes celestiais, Israel separado para Javé. Em Babel, a humanidade se fragmentou e foi deserdada. Em Pentecostes, línguas de fogo desfizeram a dispersão, reclamando as nações pelo Espírito. A história do governo cósmico não é mito antigo. É a estrutura da missão, a arquitetura do discipulado. Até os conselhos de Israel espelham o céu. Em Números 11, Moisés designa 70 anciãos para compartilhar o Espírito e governar. No período do Segundo Templo, o Sinédrio tinha 71 membros, um eco cultural da autoridade compartilhada. Jesus prometeu a seus discípulos em Mateus 19, 28, Vós que me seguistes, vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Assim como no céu, também na terra. Governo fiel é sempre governo compartilhado, enraizado no trono de Deus. Você entende o peso disso? Viver como cidadãos, não como espectadores. Ver a oração como participação no conselho. Ver justiça, misericórdia e fidelidade como atos políticos no tribunal do céu. Imagine os primeiros leitores de Efésios, à sombra de Roma. Eles ouvem Paulo dizer: nossa luta não é contra carne e sangue. Suas mentes veem governadores e centuriões, mas Paulo está dizendo: acima dessas bandeiras há bandeiras mais sombrias, invisíveis mas reais. Sua coragem cresce porque se Cristo já triunfou, então nenhum império pode reivindicar lealdade final. E onde isso nos deixa? Entre águas e fogo. Entre poderes já desarmados e poderes ainda não silenciados. Entre um reino prometido e um reino proclamado. E assim chegamos à beira da história. A água desfez. A água preservou. O fogo ainda virá. Conselhos no céu espelhados na terra. Tronos derrubados. Tronos restaurados. O fogo não está longe. Ele aguarda. Não porque Deus esqueceu, mas porque Ele é paciente. Cada dia de demora é misericórdia, dando-nos tempo para o arrependimento. Os governantes ainda sussurram, as sombras ainda se movem por trás de governos e culturas, mas Cristo já quebrou seu poder. Na cruz, Ele os expôs. Na ressurreição, provou sua derrota. E isso nos coloca dentro da história. Você não é apenas um espectador vendo a história se desenrolar. Suas orações importam. Sua fé é um protesto contra os príncipes das trevas. Cada ato de misericórdia, cada escolha por justiça, é um sinal de a qual reino você pertence. Você sente o peso disso? Cada momento de compromisso o vincula a poderes já condenados. Cada passo de obediência o liga a Cristo, que reina agora e para sempre. O mundo de então já se foi. O mundo de agora aguarda o fogo. Mas o mundo por vir já está irrompendo. Um reino que não pode ser abalado, um trono que não pode ser derrubado. Então, a quem você serve? Que governo você leva para sua casa, seu trabalho, seu culto? Escolha agora. Viva como cidadão do Rei. Se algo nesta história tocou seu coração, se fez você enxergar a fé escondida ou a obediência silenciosa sob nova luz, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse lembrete hoje. Você nunca sabe até onde uma pequena verdade pode alcançar. Conte nos comentários qual parte mais falou com você. E se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora
e ative o sininho para não perder o que vem por aí. Cada episódio é mais um passo rumo aos mistérios da Escritura e às formas como Deus ainda fala através do silêncio. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Que Deus te abençoe ricamente e que sua fé silenciosa, mesmo que invisível, seja sempre lembrada diante dele. Até breve.